100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. 3 minutos faltando para as 7. Vamos aos destaques do Mix Notícias de hoje. Rafael Diniz pode ser afastado se não cumprir decisão que garante 13º a servidores. Natal pode ser de chuva no estado do Rio de Janeiro, diz Clima Tempo. Governo do estado do Rio libera calendário de pagamento do IPVA 2020. Emenda garante livre acesso de deputados a órgão público. Poupança deve render menos que a inflação em 2020. Bolsonaro diz que após conversa com Trump, Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço brasileiro. Dólar comercial em alta na sexta-feira, vendido a R$ 4,09, mais 0,77% ao dia. Açúcar cristal saca 50 quilos, fechou a semana negociado a R$ 72,29, mais 0,94% ao dia. E mais uma queda na cotação da arroba do boi gordo, que inicia a semana vendida a R$ 182 à vista no estado do Rio de Janeiro. Flamengo joga bem de igual para igual, mas perde na prorrogação para o Liverpool por 1-0. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Previsão do tempo hoje, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura no momento 25 graus, máxima prevista 30 graus. E o trânsito, na rotatória do Shopping Estrada e saída da Arthur Bernardes, para quem segue para Macaé, vai encontrar retenções na BR até a duplicação. Quem vai para o Parque Rodoviário Guarulhos também encontra um trânsito mais moroso até a General Dutra, a Ponte General Dutra. Beira Valão, com maior fluxo sentido centro no momento. Ponte da Lapa, o tráfego é tranquilo em ambos os sentidos. Alberto Torres tem movimentação também tranquila até a Rocha Leão. Quem segue para Guarulhos pela Ponte General Dutra vai encontrar trânsito lento até o aeroporto. No sentido contrário, maior fluxo da segunda passarela até a Ponte Alair Ferreira. E, por conseguinte, a retenção ao cruzar com a 15 de novembro e na extensão da Espírito Santo. Pilinca Formosa, voluntários, conselheiro José Fernandes também na Pilinca, fluxo tranquilo. Na descida da ponte Leonel Brizola, maior movimentação no sentido centro e nas imediações do mercado municipal. Na BR-101 RJ, trânsito lento entre os quilômetros 320 e 321 devido ao acesso a Niterói. O fluxo é normal no sentido Espírito Santo. Mix Notícias. Uma nova decisão judicial não descarta a possibilidade de um afastamento temporário do cargo do prefeito Rafael Diniz, cargo ele não pague até hoje a primeira metade do 13º salário dos servidores municipais. O martelo foi batido neste sábado, dia 21, durante o plantão judicial, depois de uma nova provocação dos sindicatos dos profissionais servidores públicos de Campos. O juiz Elias Pedro Sader determinou também que a outra metade do benefício seja paga em 2 vezes. A primeira no dia 23 de janeiro de 2020 e a segunda no dia 23 de fevereiro de 2020. Além de poder ser afastado provisoriamente do cargo, caso não cumpra a decisão, o prefeito terá que pagar multa diária de R$ 500 se não acatar a ordem. Essa foi a segunda decisão judicial em favor dos servidores. Há cerca de 15 dias, o juiz Heitor Campinho, da 5ª Vara Civil de Campos, determinou o pagamento do 13º salário até o dia 20 de dezembro, o que não aconteceu. A prefeitura alega falta de dinheiro por conta da redução dos royalties do petróleo. As grandes áreas de instabilidade que atuam sobre o Brasil nas vésperas do Natal têm provocado chuva forte e volumosa em todas as regiões do Brasil e o feriado será de tempo instável na maior parte do país. A maior preocupação é com a chuva sobre o Sudeste, que será intensificada pela passagem de uma frente fria e pode causar transtornos para a população de vários locais da região. O norte e noroeste fluminense até pode ter abertura de sol, mas também está sujeito a chuva forte. Para o dia 25 de dezembro, a previsão de muitas nuvens, chuva a qualquer hora e períodos com sol em quase todo o estado do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta sexta-feira que os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. Segundo ele, o presidente Donald Trump se falaram por telefone nesta sexta-feira. Bolsonaro deu as informações ao fazer uma transmissão ao vivo em rede social, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e do assessor da área internacional da presidência, Felipe Martins. No último dia 2, Trump informou que o governo norte-americano iria reinstalar a taxa sobre o aço e alumínio do Brasil e da Argentina, porque os dois países, segundo ele, passaram a desvalorizar as moedas locais em detrimento do dólar.
Com a taxa de juros em novo piso histórico, 4,5% ao ano, a rentabilidade da caderneta de poupança passou a perder para a inflação projetada para os próximos 12 meses. Ou seja, o investimento mais popular do Brasil, ainda menos atrativo em 2020. Segundo a regra em vigor desde 2012, quando a Selic está abaixo de 8,5%, a correção anual da caderneta de poupança é limitada a um percentual equivalente a 70% dos juros básicos mais a taxa referencial ATR, que está em zero desde 2017. A projeção atual do mercado para a inflação oficial no ano que vem é de 3,6%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central. Os analistas também preveem a taxa Selic em 4,5% no fim de 2020, ou seja, confirmadas essas previsões, a poupança terminará 2020 com um retorno negativo de 0,43%. Mix Notícias. A Codim e a Fundação Getúlio Vargas firmaram um convênio para a execução de estudos de viabilidade econômica de projetos de infraestrutura em municípios fluminenses de pequeno e médio porte a partir de janeiro de 2020. A parceria deve começar a formatar fundos de investimentos para financiar ações em áreas como a da preservação ambiental, saúde e urbanismo, com recursos públicos e privados. Segundo o presidente da Codim, o acordo agrega credibilidade às iniciativas que a companhia pretende incorporar à sua atividade. Contaremos com a expertise da FGV para alavancar investimento para o desenvolvimento sustentável do interior do estado e, ao mesmo tempo, apoiar a retomada do setor industrial do Rio de Janeiro, concluiu. A parceria prevê o dimensionamento de instrumentos capazes de melhorar a qualidade da gestão pública. Outro destaque será a viabilização de alternativas de financiamento dos projetos de infraestrutura sem comprometer a capacidade de pagamento e endividamento dos entes públicos, preservando as finanças estaduais e municipais. E ninguém acertou os 6 números do concurso da Mega Sena deste sábado. As dezenas sorteadas foram 08, 28, 36, 45, 57 e 59. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 300 milhões na Mega da Virada, no dia 31. As informações são do site da Caixa Econômica Federal. Mix Notícias. Pesquisadores de 8 instituições federais, estaduais e municipais desenvolveram uma tecnologia de reconstrução craniana que poderá atender pacientes do SUS. De acordo com o pesquisador da Fiocruz e neurofisiologista Renato Rosenthal, coordenador da equipe multidisciplinar, foi desenvolvida uma prótese para a reconstrução de defeitos ósseos extensos da calota craniana. O pesquisador diz que um paciente fica às vezes 7 ou 8 anos esperando por uma solução, porque as possibilidades que existem no mercado são muito caras, como uma prótese de titânio, chegando a R$200 mil. Esse valor envolve somente a malha de titânio, disse, e é inviável. A solução que o grupo liderado por Rosenthal desenvolveu é 20 vezes mais barata, ou seja, tem um custo em torno de R$10 mil. O pesquisador salientou que esse preço é sem escalonar. Quando não escalonarmos o processo, vai ficar ainda mais barato e, além disso, tão eficaz ou mais que o titânio. Durante os feriados de Natal e Réveillon, mais de 1,5 milhão de veículos deverão trafegar pelos 322 quilômetros da BR-101 Norte, entre a divisa do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Niterói, até o próximo dia 5 de janeiro de 2020. A Operação Especial de Atendimento ao Usuário começou na sexta-feira e tem como objetivo garantir mais agilidade no atendimento, manter a ordenação do tráfego e segurança dos usuários com um esquema diferenciado de operação e sinalização em trechos específicos na rodovia. Para o Natal, a expectativa é de grande movimentação nos dias 20 e 21, sexta e sábado, quando cerca de 209 mil veículos trafegarão na rodovia. No Réveillon, o pico previsto para o período é para os dias 31 e 2 de janeiro, com 106 mil e 101 mil veículos, respectivamente. Mix Notícias. Os estacionamentos do estado do Rio deverão ter guichês de pagamento operados por atendentes em número igual à quantidade de máquinas automáticas de cobranças instaladas no local. A determinação é da Lei 8.672/19, sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial da sexta-feira. O atendente presencial deverá estar disponível durante todo o período de funcionamento. Segundo a norma, o estabelecimento que descumprir a lei será punido com a multa no valor de 1.000 UFIR-RJ, equivalente a R$ 3.400, a ser revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor. Em caso de rescindência, a aplicação será em dobro.
A evolução tecnológica é inerente ao processo de desenvolvimento. Entretanto, é necessário ocorrer de forma gradual, em movimento diverso do atual, em que o país vivencia uma crise econômica, tendo como uma das principais consequências o aumento do desemprego. Nesse sentido, o projeto vem garantir sua função social, preservando postos de trabalho e, por consequência, os trabalhadores, justificou o autor da proposta. E também foi sancionada a Lei 8.670/19, que proíbe a divulgação de imagens de pacientes, bem como de exames e outros procedimentos hospitalares, e foi publicado pelo Diário Oficial nesta sexta-feira. A proibição não se aplica à divulgação autorizada expressamente por pacientes ou responsáveis. Segundo a norma, o funcionário que divulgar esse tipo de imagens deverá responder a processo administrativo. As instituições de saúde não poderão restringir o uso de equipamentos telefônicos e outros dispositivos de captação audiovisual, mas deverão realizar campanhas de conscientização contra essa prática. A divulgação de imagens tem levado hospitais a vedarem totalmente o uso de smartphones por seus profissionais, o que acaba prejudicando o contato com pacientes e seus familiares. Tem sido comum notícias da divulgação de imagens de pacientes internados ou realizando procedimentos, o que levou alguns desses hospitais a vedarem radicalmente o uso desses aparelhos. A norma busca um meio termo, justificou o parlamentar. Mix Notícias. Após 6 meses interinamente à frente da presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o pesquisador Celso Luiz Moretti foi confirmado na última semana como titular do cargo pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Moretti adiantou que em 2020 a empresa vai continuar com uma agenda robusta e, neste sentido, 3 frentes terão prioridade. Uma delas, a edição genômica, permite, por meio das chamadas tesouras genéticas, editar o DNA de plantas, animais e micro-organismos. Os pesquisadores querem tornar a soja adaptada à seca e também resistente a uma praga chamada hematoide, uma espécie de verme que ataca a raiz e mata a soja. A mesma técnica também é usada para reduzir o problema do escurecimento do feijão. Acredito que essa tecnologia substituirá os transgênicos. Isso vai impactar na questão de barreiras a alimentos que hoje, por exemplo, não conseguem chegar à Europa por causa da transgenia, avaliou Moretti. A igreja está 200 anos atrasada, afirmou no Vaticano o Papa Francisco. Na mensagem de Natal aos cardeais e membros da Cúria Romana, o chefe da Igreja Católica defendeu a necessidade de mudar a mentalidade pastoral. Francisco apelou ainda à realização de reformas e alertou para os perigos da rigidez dos membros da Igreja perante aos desafios atuais. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro disse nesse sábado que, se não tiver a cabeça no lugar, ele alopra, ao se referir à exposição de sua família provocada pela divulgação de informações sobre a investigação do Ministério Público do Rio envolvendo um dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, sem partido RJ. Ele deu a declaração a jornalistas durante uma conversa de mais de 2 horas no Palácio do Alvorada, em Brasília. Na investigação, os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa e identificaram pelo menos 13 assessores que teriam repassado parte dos seus salários ao ex-assessor dele, o Fabrício Queiroz. No Brasil, estima-se que 536 mulheres foram agredidas por hora em 2018. Grupos empresariais de recrutamento profissional ouviram 311 empresas para saber como elas abordam o problema em suas unidades, intitulada Violência e Assédio contra a Mulher no Mundo Corporativo. Apesar de 68% das empresas consultadas terem considerado necessário dedicar tempo à abordagem da violência doméstica sofrida por funcionárias, apenas 19% desenvolvem políticas e ações de combate ao problema. Desse total, 11% declararam que esse engajamento se dá por meio de campanhas de sensibilidade e conscientização. Somente 9% têm um canal de ouvidoria para apoio à mulher. Na mesma proporção, as companhias oferecem serviço de psicologia fora de suas redes e apoio jurídico. Um percentual inferior de 4% oferece suporte por meio de uma rede de apoio constituída por mulheres vítimas de violência. Empresas que oferecem atendimento psicológico no próprio ambiente de trabalho totalizam 5%. Os dados mostram ainda que 13% das empresas declararam não saber se tem mecanismos de enfrentamento à violência doméstica. Mix Notícias.
O Equador ativou neste domingo protocolos de emergência para reduzir o risco ambiental de um derramamento de combustível nas Ilhas Galápagos, patrimônio natural da humanidade, após o naufrágio de uma embarcação de transporte com 600 galões de diesel, anunciaram as autoridades. O acidente, que deixou um ferido, aconteceu em um porto da ilha San Cristóbal, após o colapso de uma grua quando carregava um contêiner no barco. A queda do recipiente de carga desestabilizou a embarcação, que foi a pique. Implementos, ações imediatas para reduzir o risco ambiental foram feitas, declarou aí o ministro equatoriano do Meio Ambiente, Raul Ledesma, que disse ter determinado que se tome as medidas de contingência necessárias para superar esse episódio infeliz. Com a escalada nos custos de exame, consultas, internações e insumos, o Brasil deve fechar o ano com 17% de alta na inflação médica, que mede os custos do setor. O percentual equivale a 5 vezes a inflação oficial medida pelo IPCA. De acordo com o estudo da consultoria global Aon, o levantamento mostra que o Brasil é o 4º país do mundo com a maior distorção na inflação da saúde. Fica atrás apenas de Costa do Marfim, Uganda e Malásia. Mix Notícias. As empregadas domésticas estão mais velhas, mais escolarizadas e menos protegidas. Estudo do IPEA, que traçou o perfil dessas trabalhadoras, mostra que a formalização ficou em 28,6% no ano passado, o menor nível desde 2013. Naquele ano, o percentual de domésticas com carteira tinha ultrapassado os 30% pela primeira vez, atingindo o pico em 2016, 33,3%. Como consequência da crise, as famílias passaram a optar pelas diaristas. Hoje, 44% das domésticas estão nessa categoria, sem carteira assinada, contra 36,8% em 2016. Com a crise, os encargos pesam e as famílias optam por diaristas. Impactos da lei de 2015, que instituiu cobrança de horas extras e FGTS para as domésticas, e da crise que se confundem. Havia a expectativa de que, como diarista, a remuneração seria melhor. Se as relações fossem mais profissionais, haveria mais controle do preço cobrado, mas elas estão desprotegidas, diz a matéria. Em 2 comunicados, o prefeito Marcelo Crivella prometeu pagar a segunda parcela do 13º dos servidores até a próxima sexta-feira, dia 27, em datas diferentes. O primeiro anúncio foi direcionado aos garis e, de acordo com o prefeito, recebem na segunda-feira. O pagamento dos demais servidores está previsto para segunda-feira, dia 23, para quem recebe até R$3.000 brutos, e na sexta, para salários acima desse valor. Crivella elogiou o trabalho dos garis. Havia um movimento entre as categorias ameaçando entrar em greve no Réveillon caso o pagamento não fosse efetuado, e uma paralisação de advertência neste sábado passado. Parabéns para vocês, a cidade deve muito a seus garis e nós desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, disse Crivella, que não citou as outras categorias. Mix Notícias. O ano pré-eleitoral de 2019 termina com 9 assassinatos e 5 atentados contra políticos no estado do Rio, entre prefeitos, vereadores e ex-vereadores. No ciclo das eleições municipais de 2020, é o período com maior violência ligada à atividade política, o triplo das 3 mortes do ano passado. Cidades da Baixada Fluminense da região dos Lagos têm sido identificadas pela polícia como as mais perigosas. Desde dezembro de 2015, já foram assassinados 25 políticos e 2 assessores no estado do Rio. Nas linhas de investigação, os inquéritos trabalham como hipóteses para os crimes de disputas por currais políticos, a interferência do tráfico de drogas e da milícia, além da máfia de roubo de combustíveis. Parte das vítimas combateria o crime organizado ou estaria supostamente envolvido com atividades ilícitas. A Polícia Rodoviária Federal tem até esta segunda-feira para voltar com os radares móveis das rodovias federais, segundo determinação do juiz Marcelo Gentil Monteiro, da Primeira Vara Federal Civil do Distrito Federal. No dia 11 de dezembro, o magistrado suspendeu a ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos. O prazo fixado inicialmente era de 72 horas e acabou sendo estendido. O juiz deu prazo até hoje, segunda-feira, para que a Polícia Rodoviária tome as providências para restabelecer integralmente a fiscalização eletrônica por meio dos radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais.
O Flamengo está oficialmente de férias. Vice-campeão mundial após a derrota para o Liverpool na final em Doha, no Catar, a delegação rubro-negra pousou por volta das 8h40 da noite deste domingo no Aeroporto Internacional do Rio, Galeão, debaixo de muita chuva. A expectativa era que o Flamengo desembarcasse pelo setor de cargas do Galeão, medida adotada pelo clube desde o meio do ano, por questão de segurança. Boa parte dos jornalistas ficou lá aguardando, porém, o elenco dessa vez saiu pelo saguão. Houve presença aí de torcedores no momento. Você ouviu Mix Notícias. Mix.